Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que nós conhecemos, deixa registrado esta carta à igreja dos Filipenses, onde em sua viagem missionária, que ele foi motivado pelo Espírito Santo, ele atende o chamado de Deus e vai para a Europa, deixando a Ásia de lado. E lá ele encontra mulheres que estavam se reunindo perto de um lago, debaixo de um pé de árvore, e lá ele começa a pregar a mensagem para as pessoas da igreja dos Filipenses. Chegando lá, uma mulher chamada Lídia, ela se converte ali, é fundada a igreja dos Filipenses. E Paulo tem uma grande alegria em registrar esta carta aos Filipenses. Ele tem dois objetivos ao escrever esta carta. O primeiro é demonstrar a grande alegria que ele tinha com os filipenses, pelo fato dos filipenses o ajudarem, não é, diante das suas necessidades, e também propagando o evangelho. Paulo passou por lá, deixou a igreja, mas os filipenses não deixaram o evangelho de lado, pelo contrário, continuaram pregando a mensagem. Mas, meus queridos irmãos, existe uma coisa muito particular nesse texto. Paulo diz que, esquecendo das coisas que ficaram para trás, ele prossegue para o alvo, aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Mas como é que uma pessoa pode escrever uma carta falando de alegria se ele se encontrava preso? Como é que Paulo escreve uma carta para os filipenses falando da sua alegria que os filipenses tinham enquanto ele estava preso, ou em Roma, ou em Éfeso, ou em Cesareia? Um desses três lugares Paulo estava preso quando redigiu essa carta e enviou para os filipenses. Como uma pessoa acorrentada, como uma pessoa sofrendo dentro da cadeia pode redigir uma carta com tanta alegria? Como você, que possivelmente esteja vivendo algo parecido como Paulo, não preso pelas cadeias físicas, mas preso por alguma coisa que lhe impede de vencer, que lhe impede de caminhar e que lhe impede de ter alegria, como você nessas circunstâncias poderia expressar a sua alegria para alguém dizendo: olha, eu não me importo com o que aconteceu. O que aconteceu fica para trás, mas agora, mesmo preso, eu estou correndo para o alvo, para aquilo que o Senhor Deus me comissionou. Paulo, esse homem que preso, sofrendo, mas escreveu uma carta de muita alegria para os filipenses. Agora você sabe por que Paulo, mesmo sofrendo tantas coisas, estava contente escrevendo uma carta de alegria para os filipenses? Era porque Paulo tinha um alvo. Paulo tinha um foco. E ele não se deixava desviar deste alvo e deste foco que Deus tinha para ele. Com base nisso que falei, nesta noite, eu quero te ensinar a encontrar a felicidade mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida.
Então hoje você pode entender que não está preso por cadeias físicas, mas você pode estar preso por algo que está tirando a tua alegria. Seja um problema conjugal, seja um problema financeiro, seja um problema espiritual, alguma coisa está te prendendo, como prendeu Paulo. Porém Paulo tinha a alegria, mas você se encontra parado, você se encontra triste, você se encontra sem perspectiva, achando que é realmente isso que Deus tem para você. Engano seu. Eu vou te mostrar biblicamente que Deus tem sempre algo maior do que você já viveu. E que no coração de Deus há sempre uma esperança que você possa encontrar esta alegria, colocando em prática algumas coisas que você precisa aprender nesta noite. Então, assim como Paulo, ele estava preso em cadeias físicas. Quantos nessa noite estão presos por alguma coisa em sua vida? Preso por algo que tira a sua alegria plena. Às vezes você não tem mais vontade de vir à igreja. Às vezes você não tem mais vontade de orar. Às vezes você não tem mais a alegria de estar na presença de Deus. Você está preso. Há algo que está te prendendo. E esse algo que está te prendendo, você precisa ser liberto hoje, nesta hora, no nome de Jesus. Amém? Agora entenda. A libertação vem por o meio daquele que crê. Se você sair hoje daqui entendendo que você está liberto, você estará. Agora, se você sair daqui nesta noite com dúvida no seu coração, você vai permanecer da maneira que está. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você sobre como encontrar a felicidade nos momentos difíceis, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus, no dia que você nasceu, Ele já determinou algo para a sua vida. Todos nós que estamos aqui nesta noite, sem exceção de ninguém, todos que estão aqui, aqueles que estão desacreditados, aqueles que não acreditam mais no futuro, aqueles que acham que tudo parou por aqui, eu só tenho uma coisa para te dizer: Deus tem um propósito na sua vida. E eu vou mais além: tudo o que aconteceu com você até hoje, os momentos tristes, os momentos felizes, os momentos de angústias, os momentos de sofrimento, tudo que aconteceu com você e comigo até a data de hoje, às 8 horas da noite, tudo foi permissão de Deus, e em tudo Deus tem um propósito. Agora, o grande segredo para entender tudo isso é permanecer olhando para o alvo, olhando para o foco. Isso que você está vivendo hoje, essa possível tristeza, esse possível obstáculo que está tirando a tua alegria, é permissão de Deus, porque em todas as coisas debaixo da terra e nos céus há um propósito de Deus. Um dia eu ouvi a tão conhecida Ana Maria Braga dizendo que ela era uma das pessoas mais bem sucedida, aonde ela trabalhava, numa empresa gráfica e de design. Então ali ela estava acomodada no seu lugar, até que um dia, sem menos ela esperar, ela foi demitida. E naquele momento ela chorou muito, ela ficou muito angustiada. E hoje ela diz que se não tivesse sido demitida, não teria alcançado o que ela é hoje. Porque em tudo há um propósito. Diga comigo: em tudo há. E o propósito de Deus em todas as coisas de nossa vida é nos ensinar. E quando vivemos esse propósito de Deus, seja nos momentos bons ou ruins, precisamos entender
que tudo passa e que um dia chegaremos lá. Veja só, o grande José do Egito teve um sonho. Deus disse para ele que ele seria grande, mas nesta caminhada de José, ele sofreu algumas coisas na sua vida, mas não perdeu o alvo, não perdeu o foco, que era sempre estar diante de Deus, obedecendo. E ele chegou ao final daquilo que Deus sonhou para ele, não esquecendo também de um outro personagem bíblico, não é? Que nos ensina muito. Elias teve muitas vitórias na vida, mas chegou um dia que as pessoas costumam dizer que Elias teve depressão. Eu não acredito que Elias teve depressão. Elias teve um momento de tristeza que fugiu com medo de uma mulher chamada Jezabel. Ele teve o seu momento bom e o seu momento difícil, mas mesmo nos seus momentos difíceis, o que foi que Deus fez? Se aproximou para ele, chegou até ele e disse: ei, levanta a tua cabeça e segue para aquilo no qual foi proposto. Ele levantou a cabeça, prosseguiu, sabia que estava dentro dos propósitos de Deus, e o final de Elias foi transladado. Deixou para trás o que lhe amargurava, prosseguiu para o alvo, percorreu a carreira, e Deus fez por ele aquilo que sonhou. Então, se você olhar em todo o contexto bíblico, você vai ver que Deus sempre teve propósitos na vida do homem. E dentro desses propósitos de Deus, há os momentos bons e os momentos difíceis. O que eu não posso é ficar preso a um só momento. Eu preciso levantar. Eu preciso olhar para frente. Eu preciso acreditar para combater o bom combate, guardar a fé e chegar no alvo que é proposto para mim. Então você vai sair daqui nesta noite sabendo o seguinte: há um propósito para você. Há um alvo que você precisa alcançar. Eu não sei se você está perto deste alvo ou se você está preso em algo que Satanás colocou diante de você para você parar a visão ou o propósito ou o alvo que Deus determinou para você. Mas aquilo que Deus tem, Ele vai cumprir em você. Com base em quê, pastor? O senhor está falando aleatoriamente? Não, eu falo com base bíblica. Jonas vai evangelizar Nínive. Ele fugiu do alvo, chegou até o ventre da baleia, se entristeceu, e lá ele clama ao Senhor, e Deus bota ele dentro do trajeto no qual o Senhor designou para ele. Por quê? Porque ele procurou guardar o alvo e manter o foco para prosseguir aquilo que Deus tinha. Então a primeira coisa que você precisa saber nesta noite: Deus tem um propósito na sua vida. Diga comigo: Deus tem um propósito na minha vida. Mesmo que você sinta-se a pior das pessoas, o mais fracassado, o mais deprimido dessa vida, mas se você quiser, você chega no alvo e no propósito que Deus tem para você. Então, dentro desse alvo, dentro desse propósito, nós precisamos, mesmo diante dos momentos mais tristes de nossa vida, nós precisamos prosseguir. Se você não prosseguir, você não vai alcançar esse propósito que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque a minha função e a tua é olhar para frente. A minha função e a tua é levantar a nossa cabeça e seguir em frente. Porque a partir do momento que você parar e olhar para trás, você não vai conseguir absolutamente nada em sua vida. Quer ver? Veja o que diz Gênesis 19, 23 e 26, diz assim: quando Ló
Chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e da vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Uma das maiores ciladas de Satanás para atrapalhar você, para chegar no propósito de Deus e trazer tristeza ao seu coração, é lembrar do teu passado, é fazer você olhar para trás. Quando a mulher de Ló olhou para trás, sabe o que ela estava querendo dizer? Eu estou deixando algumas coisas ali que são importantes para mim. O que aconteceu com ela? Ficou imobilizada, foi transformada numa estátua de sal. E é justamente isso que Satanás faz comigo e faz com você, para nos impedir de prosseguir diante do alvo e do propósito que Deus tem para nós. Sempre lembrar você o passado. E se você olhar para trás, você vai permanecer do jeito que você está. E o que Deus quer para você é que você levante a sua cabeça e olhe para frente. Porque quando nós olhamos para frente, prosseguimos para o alvo, nós escolheremos coisas maravilhosas até então nunca vista por nós. Eu vou mostrar para você isso biblicamente. Então, uma das coisas que nos entristece, uma das coisas que nos faz parar, uma das coisas que nos deixam cada vez mais entristecidos e imobilizados no mesmo lugar, é quando nós olhamos para trás. Você precisa prosseguir. O Senhor Jesus disse que tudo Ele fez novo, e eu preciso prosseguir, eu preciso olhar para frente, eu preciso caminhar. Dias melhores virão. Eu tive um determinado momento da minha vida como pastor, que diante de tantas coisas que vinham sobre mim, eu parei no tempo. Eu ficava em casa pensando: o que fazer? Como agir? E aquela coisa me prendia ao ponto de me deixar imobilizado, de não ter vontade de fazer absolutamente nada na igreja. Até que um dia, um homem chamado John Bevere me ensinou a vencer a intimidação. A intimidação era algo de Satanás que me prendia. A intimidação era algo que me deixava imobilizado. E ele me ensinou que eu precisava me levantar, e que eu precisava prosseguir para o alvo o qual Deus designou para mim, que eu reconheço e que você também pode reconhecer. Eu não posso ficar parado, eu não posso olhar para trás, eu não posso ficar lembrando do meu passado, porque isso vai deixar você imobilizado, e você precisa levantar a sua cabeça e seguir em frente para as coisas novas que o Senhor tem para você e tem para mim. Você pode dizer amém? Amém. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Você sabe o que é que diz aqui? Essa palavra é para muitos crentes que um dia foram livres, que um dia gozaram da liberdade, que um dia foram felizes em Cristo Jesus, mas agora se encontram presos. Presos por quê? Presos pela amargura, presos pela vida financeira, presos por uma série de coisas na vida que tira a sua alegria. O que é que tem tirado a sua alegria que até então você não tem conseguido vencer? Você está preso. E o Senhor Deus diz através desse homem que escreve essa carta que eu já fui livre e eu não posso voltar às cadeias da prisão. Eu preciso prosseguir porque sou livre e olhar para frente para receber de Deus aquilo que Ele tem proposto para mim. É isso.
Aí eu olho para muitas pessoas, para muitos crentes, e dizem: Satanás está me prendendo. Olha para mim aqui que é o que eu vou dizer para ti. Satanás, ninguém compara Satanás a nenhuma folha seca. Sabe por quê? Porque uma folha seca é mais importante do que Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás não é nada diante do meu Deus. Compreendeu? Aí nós ficamos presos diante daquilo que Ele coloca diante de nós, das tristezas, das amarguras, do passado, dos vícios, de uma série de coisas, enquanto você, em Cristo Jesus, pode se libertar e seguir para o alvo que Deus tem para você, para colher coisas que você nunca viu, nunca ouviu. São coisas que Deus tem preparado para aqueles que se levantam e olham para a frente. Você vai ficar preso nisso? Você vai ficar olhando para o passado? Você vai continuar triste assim? Deus quer renovar você, quer renovar a sua vida. Então, se você parar, se você olhar para trás, aonde Deus está aqui na sua frente, dizendo: quero caminhar contigo, quero trazer alegria a você, e você está parado, sem querer, está preso por uma cilada de Satanás. Terceiro lugar, existe uma coisa que atrapalha o alvo que Deus tem para nós e que tira a nossa alegria. É uma coisa chamada comparação. Comparação. Deus tem um propósito na sua vida, prosseguindo para o alvo. Ele tem algo bom para você, mas não conseguimos alcançar ainda porque estamos presos no passado. Precisamos nos libertar hoje do passado. Existe uma coisa em nossas vidas chamada comparação, que acaba e tira a alegria de qualquer pessoa e mantém essa pessoa presa. Quer ver? O povo do Egito, o povo de Israel saiu do Egito. Chegou um determinado momento da sua vida que disse: lá era melhor, lá eu tinha comida assim, lá era assado, lá eu gozei disso, lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo. E hoje? Valorize o hoje, aprenda com hoje, saiba o que Deus tem para você hoje. E o que Ele tem hoje, você nos pés dele, é muito melhor do que você viveu antigamente. A comparação mata qualquer pessoa. Antes eu vivia bem, antes eu tinha carro, antes eu tinha casa, antes eu tinha isso, antes não faltava dinheiro na minha conta, antes. Meu irmão, tu vai viver no antes, tu vai ficar pensando sempre no antes, tu vai ficar pensando sempre no que tu viveu, e vai parar no tempo e vai ter medo de viver o presente e aquilo que Deus tem para você. Comparação. E aí, eu tenho um texto bíblico para ler para você, em Ageu capítulo 2, verso de 1 a 5, diz assim: no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, e disse: pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, ao sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel,
declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo, ó terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenha medo. Você sabe o que é isso aqui? O templo tinha sido destruído, o primeiro templo, e agora estava sendo reconstruído outro templo por Esdras e pelas pessoas. Mas as pessoas olhavam, os mais jovens se alegravam no templo que estava sendo construído, e os mais antigos olhavam para o templo e diziam assim: nem é como o primeiro. No primeiro tinha uma pedra assim, no primeiro fazia assim, no primeiro fazia assado. Antes era pintado dessa cor. Antes fulano de tal fazia isso. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: esse aqui não tem nada que se compare. Coragem, filho. Em outras palavras, ele diz: Zorobabel, levanta. Esdras, levanta. Esdras, não fica preso no passado, no que as pessoas estão te dizendo que era, porque eis que tudo eu faço novo, e coisas melhores tenho para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. Ergue a sua cabeça, se levantam e olham para frente. O Brasil está em crise, eu estou sem dinheiro, estou desempregado. Tu vai morrer na crise junto com o Brasil se tu pensar assim. Você tem que levantar sua cabeça e profetizar para você mesmo, como Ezequiel profetizou para os ossos secos: eu posso, eu consigo, eu chegarei, eu vou, tenho um alvo, tenho um propósito, porque como diz, o Senhor está comigo. Mas o crente fica chorando e parado no tempo. Você vai ficar parado no tempo. E Satanás é tão astuto que ele faz você parar, comparando com o passado, olhando para trás. Ele te imobiliza e tu fica parado no tempo. Entra em depressão, porque tu não tem mais força para prosseguir. Tu não tem mais força para acreditar, porque tu acha que é isso mesmo. Abra sua boca e diga: não é isso que Deus tem para mim. Não é isso que Deus tem para você. Deus não te chamou hoje nessa casa para dizer que tu precisa se conformar com o que tu estás vivendo. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem um propósito, Deus ama, Deus faz, Deus realiza o seu propósito na vida de todos aqueles que creem. Eu adoro histórias de superação, de pessoas que não pararam e não ficaram olhando para o passado, e não ficaram comparando as suas vidas como antes. Olha, veja o que Eclesiastes 7:10 diz para você nessa noite. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Os dias do meu passado foram melhores. Você não sabe, querido, o que Deus tem para você. Você não sabe quais são os propósitos de Deus para você. Mas Ele tem propósitos de fazer você ter alegria, propósitos de fazer você prosperar, propósitos de fazer você caminhar, propósitos abençoados e de coisas que você nunca viu. Agora, como é, pastor? O Senhor me disse que eu preciso prosseguir para o alvo. Eu preciso não olhar para trás, porque se eu olhar para trás eu vou estar preso. O Senhor me diz que eu não posso ficar comparando, porque eu vou continuar preso. Então, pastor, o que eu devo fazer? Olha para frente. Sabe por quê? Porque veja o que diz João, capítulo 9, verso 24. Diz assim:
Pela segunda vez, chamaram o homem que foi cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Se você pegar a transliteração da Septuaginta para o grego, ou do grego para a Septuaginta, você vai ver, sabe o que é aqui? Uma palavrinha fantástica que ele vai dizer assim: se ele é pecador, eu não sei. Agora de uma coisa eu sei: se eu era cego, não me lembro. Se um dia eu fui cego, não me lembro. Entendeu? Se um dia eu passei por um momento horrível na minha vida, eu olho para frente, não me lembro. Ele olhou para os fariseus e disse: não me importa se ele é pecador ou se não é, se ele é errado ou se não é. O que ele fez por mim foi me dar a visão para que eu pudesse olhar para frente e chegar ao propósito no qual ele sonhou para mim. Foi para isso que ele veio aqui, e é para isso que ele está aqui nessa noite, para dizer assim: meu irmão, levanta, meu irmão, olha para frente, meu irmão, segue o propósito. Tem muitas coisas impedindo você de chegar naquilo que Deus tem para você. Meu irmão, levanta a tua cabeça, olha para o alvo, segue em frente. Por quê? Porque como ele disse para Zorobabel e para Esdras, ele disse: eis que eu estou com você. Agora, aleluia. Eu estava sentado ali, e quando esse texto foi lido, eu sorri. Confirmação. Senhor, faz uma pessoa ler o que eu vou pregar hoje, Jesus, para confirmar que é essa a palavra que tu tem para a igreja. Ageu capítulo 2, verso 9. Sabe o que diz? A glória desse novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar eu estabelecerei o que? A paz, declara o Senhor dos Exércitos. Agora você sabe o que é isso aqui? Existia um templo antes, e o povo ficava dizendo: aquele é melhor, aquele era mais bonito, aquele era, sabe, essas baboseiras que o povo diz. Aí o Senhor diz assim: eu sempre faço o melhor para aqueles que continuam seguindo para o alvo. Aí ele diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e nesse lugar eu trarei paz. Porque o que Deus faz para aqueles que prosseguem, para aqueles que caminham, para aqueles que acreditam, para aqueles que não deixam as ciladas de Satanás segurar, o que Deus tem é sempre melhor do que eu vivi. Então bota isso uma coisa na tua cabeça. Sabe o que tu viveu até hoje? Até hoje sabe o que tu viveu? Se tu seguir em frente e não ficar preso a algumas coisas, Deus vai te oferecer o melhor do que tu já viveu. Você pode aplaudir a Jesus? Agora,
Agora, isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Quando surgir alguma coisa na tua vida que começar a te prender, que começar a tirar a tua paz, que começar a tirar a tua alegria, sabe o que tu faz? Espera aí. Não é isso que Deus sonhou para mim, não, querido. Satanás, eu vou me levantar agora e correr para aquilo que está proposto para mim. Era Paulo. A cada lugar que ele passava, coisas piores aconteciam. Mas ele diz: eu combati o bom combate, guardei a fé e prossegui. Eu estive semana passada num lugar com uma pessoa e eu ouvi uma das frases mais sábias que ele disse. Ele disse para mim e para a pessoa, ele disse assim: olhe, você está se preparando para algo, mas se você não conseguir por aqui, não te preocupa, porque se Deus prometeu algo a você, Ele vai fazer você realizar de uma forma ou de outra, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então eu olho aqui e vejo o Senhor dizendo para o povo: aquele templo tinha glória, o que eu estou fazendo agora, a sua glória será maior do que a primeira. Se desprenda do passado, se desprenda das comparações, solte as comparações, porque quando você olha para o passado e fica comparando as coisas, olhando, você está preso nas ciladas de Satanás, que não quer deixar você avançar. Agora, Isaías 43, verso 19, diz assim: olhe, ele diz: veja, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Mas ele diz: veja, ei, olha, vê o que Jesus está fazendo por ti agora. Olha, tu não está vendo não? Ele diz: eu estou fazendo. Você não está enxergando não? Com Jesus, a tua vida tem melhorado. Com Jesus, você está aprendendo novos caminhos. Com Jesus, Ele está libertando você daquilo que você está preso. Sabe por quê? Porque, como diz Isaías 43, ele diz: veja, tu não está vendo não? Tu estás num momento muito difícil da tua vida. Eu tenho deixado faltar? Não. Eu tenho cuidado de ti? Sim. Tu não está vendo não? Tu não está vendo não? Que se tu continuar acreditando em mim, aí ele diz: eu estou fazendo uma coisa nova, coisa que tu não viu ainda. E era necessário tu passar por isso para você contemplar o novo que eu tenho para você. Agora ele diz: aleluia. Essa palavra é para quem crê. Ele diz: já está surgindo.
já está chegando. Tu não está vendo não? Olha hoje, agora, o que eu estou fazendo. Aí ele diz: vocês não reconhecem? Oh meu Deus! Tu tá cego, filho, é? Tu não tá vendo não? Elias olhou, não viu nada. Aí disse para o seu amigo: ei, vai ali ver se está chegando alguma nuvem de chuva. O amigo foi, voltou para o profeta e disse assim: profeta, olha, eu estou vendo uma nuvem. Mas profeta, é bem pequenininha, profeta. Profeta, a nuvem é muito pequena, profeta. Aí sabe o que foi que o profeta disse para ele? Pois diz: corre na casa de Acabe, porque diz que a chuva está chegando. E essa nuvem foi se aproximando, e disse que houve uma grande chuva, no qual ele tinha prometido que só ia chover depois de 3 anos. Agora, tu não está vendo não, filho? Tu não está vendo não? Tu não está vendo o que Deus está fazendo ao teu redor? Tu não está enxergando não? Tu está reclamando ainda do que Deus está fazendo, o novo que Deus está fazendo na tua vida. Tu não está vendo não? Abre os teus olhos e diga assim: Senhor, obrigado, porque está se aproximando, Jesus. Isso é palavra de pastor que quer ouvir o povo gritar: engano teu, engano teu. Está chegando. Pelo menos para mim está. Eu não sei para você. Aí ele diz: até no deserto eu vou abrir um caminho, e no deserto eu vou abrir até riacho. Sabe por quê? Sabe para quem estava falando aqui? Isaías profetizando a um povo desobediente. Ele diz: depois de muitos anos, está chegando. Agora, reconhece os meus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, verso 6. Então, meu irmão, sabe com o que eu concluo nesta noite? Jesus diz: eis que faço nova todas as coisas. Está parado? Tem umas cadeias de Satanás te prendendo, dizendo que você jamais vai poder chegar aonde Deus sonhou para você? É mentira de Satanás. Prossiga para o alvo. Seu foco no alvo. Não pare diante do que Deus tem para você. Não olha para trás. Não compara o que tu era antes com o que tu era hoje, porque segundo Eclesiastes, isso é uma pergunta que a gente não pode fazer. Sabe por quê? Porque foi comprovado hoje biblicamente que daqui para frente Deus só tem coisas melhores do que eu vivi. Agora, isso parte do princípio
quando eu acredito. Eu aprendi a profetizar como Ezequiel. O Senhor disse para Ezequiel: está vendo esses ossos aqui parados? Ele tem carne? Não. Ele está vivo? Não. Ele está parado. Ele está morto. Ezequiel, abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e fala. Para de falar coisas contrárias. Fala bênçãos na tua vida. Diz em voz alta para o Senhor: Senhor, eu chegarei. Senhor, aquilo que tem prometido para mim, eu chegarei. Senhor, não há nada que me impeça, eu chegarei. Senhor, eu hoje, no nome de Jesus, eu te digo, Senhor, que tudo aquilo que me prende, eu estou liberto. Na minha vida no seminário, nunca esqueço disso. Isso aconteceu comigo, aconteceu com muitos e muitos. Na minha vida seminarial, final de mês, não caía um centavo na minha conta, porque as pessoas que me ajudavam acabaram prometendo e não cumprindo. Mas eu cheguei um dia na minha casa, lá no seminário, e eu só tinha farinha dentro da minha casa. E eu entrei lá na sala de oração, sozinho com Deus. Eu disse: Senhor, não estou te botando na parede, porque eu não posso te botar na parede, que tu és Deus. Mas também quem me trouxe para cá foi o Senhor. E o Senhor prometeu me sustentar até hoje. Então, Jesus, eu disse assim: olha a minha carteira, não tenho nada. Olha as coisas que eu tenho lá em casa, 1 quilo de farinha. Mas Jesus, eu vou agora lá no Bom Preço do Parque Amorim, de frente à igreja lá da Capunga. Jesus, eu vou botar esse cartão que eu tenho aqui da minha conta, e lá o Senhor vai me dar um dinheiro para mim poder comer. Dei o cartão no bolso e fui. Final de mês, não caía nada. Quando eu botei, e tem uma coisa, já fui com a lista para comprar o que eu precisava comprar. Quando eu botei o cartão, que eu olhei, na época tinha R$50. Também os R$50 que eu tirei, eu não comprei um bombom. O que eu tinha na lista para comprar foi os 50. E eu comprei e levei para minha casa e dei glória a Deus, porque o Senhor me diz: aquele que crê e que tiver fé, ele pode dizer esse monte: sai daqui para ali. Aí você diz: que conversa besta é essa? Viva com Deus e experimente o que Ele pode fazer na sua vida, tá?